Olá, como foi seu dia hoje? Hoje eu vou compartilhar com você a última lição da série Exemplo de Fé. Conselhos finais é o título dessa parte da carta de Paulo aos Romanos a partir do verso 17, e ele diz: Meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afastem-se dessas pessoas, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a si mesmos. Por meio de conversa macia e com bajulação, eles enganam o coração das pessoas simples. Todos sabem como vocês têm sido fiéis ao Evangelho, e por isso eu me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom e não tenham nada a ver com o que é mau. Essa passagem traz um ensinamento muito importante, porque Paulo alerta os cristãos a terem cuidado com um tipo de pessoa. E qual era esse tipo de pessoa? As pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé. E ele dá as características dessas pessoas. Essas pessoas não parecem maldosas, não parecem más, não parecem ruins de cara. É justamente o contrário, ele diz aqui que eles têm. É por meio de conversa macia, é com bajulação que eles enganam o coração das pessoas. E quem não se engana com um bajulador? E a gente fala, ai não, eu não gosto de bajulação. Todo mundo diz que não gosta, mas todo mundo ama. Quem não gosta de receber um elogio? Sabe aquela pessoa que diz, você tem razão. Você sabe mais que fulano. Por que fulano está ocupando aquele cargo e você não? Bem que você que deveria estar lá e não ele. Sabe, esse tipo de conversinha. Esse tipo de conversinha que acontece inclusive dentro das igrejas. Causa divisão. Essas pessoas com a fala doce, elas nunca estão no centro dos problemas, das discussões. Não. Elas estão sempre por trás, alimentando os ouvidos das pessoas para que os outros entrem em conflito, para que os outros causem divisão, para que os outros briguem, para que os outros fiquem indignados, mas elas sempre, na hora do vamos ver, elas estão lá quietinhas, se dão bem com todo mundo. Sabe aquela pessoa que se dá bem com todo mundo? Mas toda vez que ela fala com você, ela tem alguma coisa para falar sobre outra pessoa. Então significa que quando ela fala com outra pessoa, ela tem algo a falar de você. Preste atenção nisso. Cuidado com essas pessoas. Porque além de provocar divisões, ou seja, separação entre as pessoas da igreja, elas atrapalham na fé. Porque o que elas falam não alimenta a fé, não alimenta o amor, mas só alimenta a divisão, alimenta o ego, quando ficam bajulando você, alimentam a indignação. Esse tipo de pessoa, eles adoram trazer conversas sobre indignação. Estamos indignados com como as coisas estão acontecendo, estamos indignados como fulano fez não sei o quê. E enfim, quando você vê, você fica com o coração tão indignado, assim, pensando, mas tá tudo errado. Nessa igreja não tá certo, tem que mudar, tem que ser diferente. Mas por que tem aquela pessoa que fica alimentando tanto esses sentimentos? É lógico que observar coisas que precisam mudar é normal, mas quando alguém alimenta demais a indignação no seu coração, começa a falar mal dos outros para que você se sinta bem, enfim, é preciso ter cautela. É preciso ter cuidado com esse tipo de pessoa. Geralmente eles tentam parecer os melhores amigos de todos, mas no fundo essa pessoa só é amiga de si mesma. E é o que Paulo disse aqui. Essa pessoa não serve a Cristo, ela só serve a si mesma. Ela quer estar ali bem com todo mundo, ela quer ser querida por todo mundo, ela quer colocar para baixo aqueles que estão em destaque porque incomoda ela, porque ela não gosta de ninguém se destacando que não seja ela.
é pura maldade, apesar de não parecer. Então tome cuidado com isso. E também ore para que essas pessoas estejam bem longe de você, da igreja, bem longe de outros cristãos, porque elas só fazem o que é mal. Mas nós precisamos focar em fazer o que é bom. Paulo disse isso. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom, que não tenha nada a ver com o que é mal. Esse é o conselho final da carta de Paulo aos Romanos. Cuidando de com quem nós nos relacionamos. Cuidado com as pessoas com as quais a gente se abre, para as quais a gente dá ouvidos. Não é porque ela te elogia muito que ela quer o teu bem. Então, se você crê nisso, faça essa meditação comigo. Feche seus olhos, respire profundamente, relaxe e repita comigo. Senhor amado, ajuda-me, Senhor, a ter sabedoria para não me aproximar de pessoas que causam divisões, dessas pessoas que falam doce, que são bajuladoras, que são amigas, mas por outro lado elas só pensam em si mesmas. Me ajuda a ter sabedoria para identificar essas pessoas e não cair na rede delas, não cair nas suas artimanhas, para que elas não tramem contra mim, para que elas não causem divisão nas igrejas, que os cristãos sejam sábios para não deixar que essas pessoas egoístas causem mal, plantem discórdia, plantem ódio, plantem inveja. Livra-nos disso, dá-nos sabedoria, Pai. Em nome de Jesus que eu oro, e também agradeço por todo esse estudo nesses últimos dias que tivemos da carta de Paulo aos Romanos. A carta onde nós vemos uma igreja que era exemplo de fé, que nós possamos ser exemplo de fé nas nossas vidas, exemplo de fé para quem nos vê, que essa marca seja carregada por nós, em todos os lugares para onde eu vá. Eu quero ser um exemplo de fé, eu quero inspirar pessoas a crerem no Senhor também. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.